Esse material, ele está disponível lá no Classroom, eu dei uma modificada e vou postar ele novamente, tá? Só mudou algumas imagens que eu achei mais fácil modificar para o entendimento de vocês. Antes tinha uma muito complicada lá de entender, tá? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre tecnologia de queijos. A gente sabe que até agora a gente já viu a produção de manteiga, né, como derivado lácteo, vimos iogurte, vimos creme de leite, nata. Agora nós vamos para os queijos. O assunto queijos, ele é muito amplo, né? Nós temos uma infinidade de queijos hoje no mercado. Então, a aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução de uma maneira geral sobre a produção do queijo. E ao longo das aulas, a gente vai vendo especificamente características distintas de um tipo de queijo e de outro, tá? Então, assim, a questão do queijo é muito cultural também, até coloquei algumas perguntas aqui para vocês responderem, e uma delas é uma pesquisa que vocês vão fazer sobre a nomenclatura dos queijos, né? Então, hoje, assim, a gente vai no mercado, tem uma infinidade de marcas, né? E alguns nomes bem diferentes. E esses nomes, por exemplo, Roquefort, Gorgonzola, Camembert, entre vários outros, eles estão muito atrelados aonde esse queijo foi produzido pela primeira vez. Então, tem queijos, por exemplo, o queijo Roquefort e o Gorgonzola, se eu não estou enganada, talvez eu esteja me confundindo, mas eu acho que são esses dois. Eles têm a mesma forma de produção, as mesmas características, produzidos com o mesmo tipo de fungo. Às vezes tem alguma distinção no processo produtivo, mas eles foram desenvolvidos em cidades diferentes, né? Alguns na França, outros em outros países, e aí por isso que eles receberam essa denominação. Então, hoje a gente utiliza esse nome, né, ainda. Alguns trazem o nome tipo, a denominação tipo antes, né? O mesmo acontece com salames, né, na área carne, que a gente tem muitos nomes que são derivados de outras regiões. Então, o mesmo acontece com os queijos. Então, o processo de produção dos queijos, ele é muito específico também, né? Trata muito dos micro-organismos, dos fungos utilizados, o processo de maturação. Então, vai ter bastante coisa para a gente explorar ao longo das aulas. Então, por isso que a aula de hoje ela é bastante informativa de uma maneira bem generalista. E a partir da aula de hoje, depois que vocês também responderem essas questões e darem uma pesquisada sobre alguns aspectos bem importantes, a gente vai começar a entrar em assuntos bem específicos em relação à produção de queijos, tá? Então, essas perguntas não estavam naquele material que eu postei ontem, tá? Então, vocês podem copiar elas no caderno agora e ir respondendo ao longo da aula, que nem a gente fez ontem. E aí, as 3 últimas questões, alguma coisa eu vou falar sobre isso, culturas starter, a questão do leite UHT na produção de queijos, porque então não serve. Mas a gente vai explorar isso mais nas próximas aulas, por isso que é importante que vocês pesquisem e vocês leem também sobre isso. Acredito que muitos de vocês já fizeram queijo ou já viram alguém fazendo, né? Os familiares, enfim, e tem uma noção de como esse processo funciona. Eu até pensei e vou dar uma procurada em uma formulação mais básica de queijo e vou propor para vocês na próxima aula, provavelmente, caso alguém queira fazer em casa, que nem a gente fez o iogurte. Porém, ele é um processo um pouquinho mais
chatinho de fazer, né? Então eu vou separar alguma formulação de um queijo que seja mais simples. Caso alguém de vocês queira fazer, eu disponibilizo, tá? Então, semana que vem eu passo isso para vocês. Então, copiem essas perguntas e depois a gente dá um. Eu continuo. Eu continuo a explicação. Copiaram, gente? Estão copiando ainda? Estou copiando. Beleza. Também estou copiando ainda. Beleza.
Eu já acabei, prof, tá? Beleza. Só Vou esperar os aguardar mais demais. um minutinho, os colegas. Aham. Deu certo, Lércio, o acesso seu, né? No Classroom? Aham, deu. Consegui, sim. Caso alguém ainda tenha alguma dificuldade, me chama que eu vou ajudando.
Alguém está copiando ainda, gente? Eu já tá ok. Tá ok? Se alguém estiver copiando, me avisa, que daí eu espero mais uns segundinhos. Terminei também. Eu vou mudar a sequência aqui. Bom, gente, então vamos começar definindo o que é queijo, né? O processo de produção, ele é tão complexo que muitas coisas acontecem, né? Então, é complexo, porém, antigamente se produzia esse queijo, como eu já comentei com vocês em outras aulas, né? Muitas vezes os nossos pais, nossos avós faziam alguns processos, mas não entendiam o que estava acontecendo. O que não é uma necessidade para eles. Para nós, sim, que somos profissionais dessa área. Então, a gente tem que saber qual é o processo que aconteceu naquela produção. Eu preciso saber o que aconteceu com aquele leite e como que ele virou queijo, né? O mesmo que a gente viu com o iogurte, por exemplo, com a manteiga, com o creme de leite e assim por diante, né? Então, gente, o queijo tem por definição o seguinte: ele é um produto fresco ou maturado, obtido pela separação parcial do soro de leite ou leite reconstituído ou de soros lácteos, coagulados pela ação física de enzimas específicas, de bactéria específica, de ácidos orgânicos, com ou sem a agregação de substâncias alimentícias ou especiarias e condimentos. Em outras palavras, o queijo é um concentrado proteico gorduroso, onde contém proteína e gordura, resultante da coagulação do leite, seguido da dessora do coágulo. Então, vejam só. É um processo que pode ser feito de várias formas, de acordo com o micro-organismo que a gente vai utilizar, ou ainda pela substância ácida que vai ser utilizada. Tá? Então, além disso, esse queijo ele pode sofrer uma maturação ou ele pode ser consumido fresco também. Então, além do... Quando é feito... produzido o queijo, então a gente tem esses ingredientes e tem o leite. E no final da história, assim, resumindo, a gente vai ter a proteína da gordura, a proteína do leite, desculpa, e a gordura do leite, né, nesse queijo. E ainda vai sobrar um soro. Esse soro, ele também é rico em proteínas, rico em lactose e ele é descartado. Né? A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, né? A produção do soro de leite, esse resíduo, ele é muito sério na indústria, porque é algo que gera muito gasto, né? Muita despesa para a indústria tratar esse resíduo. Então, hoje já tem empresas, né, que beneficiam o soro de leite e produzem outros produtos, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, esse queijo, ele tem um processo de produção bastante complexo, né? Porque são vários processos envolvidos. Então, aqui eu tenho um exemplo. Oi, vocês estão copiando? Desculpa. Não estou copiando, não, Gilmar. Aqui, bem no início, está dizendo assim, produto fresco ou maturado. Qual é a definição de fresco ou maturado? Porque quando a gente faz o queijo artesanal, a gente fazia no sítio, por exemplo, lá tem o queijo frescal e eu tenho o comum. É que eu vejo fresco e maturado. Qual que seria a diferença?
É a mesma coisa. Por exemplo, o frescal é um queijo fresco, que ele pode ser consumido logo após a produção. A gente percebe que ali ele já tem uma quantidade de umidade, né, bastante considerável, enquanto que o queijo mussarela, por exemplo, queijo prato, ele é um queijo que passou por uma maturação. Ele vai ter uma característica diferente. A gente vai ver logo a definição sobre isso. Ele passou por um processo de maturação para daí ser consumido. Então, a característica física dele vai ser diferente, entende? Então, maturado se refere a um produto que ficou um tempo no processo de maturação para maturar, e o fresco é quando ele foi produzido e já é consumido. Independente do tempo de maturação, maturou um pouco, é maturado, isso? Isso mesmo. É porque eu entendi que o maturado seria o parmesão. Por exemplo, Minas Frescal é um queijo que ele não passa por maturação nenhuma, né? Porque ele vai para a embalagem e ele já vai ter também características bem distintas, um prazo de validade bem mais curto. Não, eu achava, porque a gente fazia os dois tipos de queijo, né? O comum, que é dar 10 litros de leite, vai dar 1 quilo de queijo. E esse frescal, só que esse frescal eu nunca fiz. Ele é com 5 litros, você já faz 1 quilo. Eu imaginava que seria na quantidade de soro que retirava, porque eu nunca fiz o frescal. Sim, ele vai ter essa diferença aí também na quantidade de soro, porque ele é um queijo que fica muito úmido. Então, ele não vai dessorar como os outros. Tá? Beleza. Então, professor, essa número 1 ali. Essa número 1 ali coloca em outras palavras ou coloca a parte de cima? Vocês descrevem como vocês acharem mais fácil de interpretar. Em outras palavras, está resumindo de um modo mais técnico, né? Exatamente. Tá resumindo tudo isso que a gente falou. Vocês vão ter esse material disponível também. Se vocês quiserem e se vocês entenderem que, em outras palavras aí, né, a questão de um concentrado proteico gorduroso que resulta da coagulação do leite, seguido da dessora, tudo certo. Pode ser utilizado, sim. E já serve para a quinta também, né? Para pesquisa do leite UHT, né? Porque ele não tem... Ele é homogêneo a gordura, né? Não é bem isso. A questão do leite UHT, Gilmar, ele está mais relacionado à desnaturação das proteínas, que acontece... Já estou respondendo um pouco da questão. Acontece no processo de esterilização do leite. Então, quando ele é aquecido para fazer o processo de pasteurização, essas proteínas elas vão se desnaturar. E aí o processo de coagulação do queijo vai ser mais difícil. Não que não possa acontecer, mas vai ser mais difícil. Eu achava por causa da concentração de gordura, né? Porque o leite, o UHT, por exemplo, é bem fraco de gordura. Ele é homogêneo, no caso, né? Até a gente vai ver aqui que é utilizado para diferentes tipos de queijo um leite padronizado, né? Que é aquele leite onde é ajustado a quantidade de gordura, né? Então, isso que vai influenciar nessa característica. Mas nesse caso do leite UHT, ele se refere principalmente às proteínas. Tá? Posso passar? Por mim, sim. Já copiaram? Então, aqui, gente, eu trouxe a imagem de alguns queijos condimentados, tá? Acredito que vocês já devem ter visto esses produtos no mercado em algum momento. São vários os tipos de condimentos que podem ter, né? Temperos em geral. E aí tem aqui embaixo uma imagem de queijo com goiabada e queijo com doce de leite, tá? Então, são opções aí que as indústrias fabricantes aí de queijos já estão produzindo.
Esses aqui de baixo eu acho deliciosos, né? Eu, como uma boa alemoa que sou, gosto de misturar doce com salgado. Então, acho uma combinação maravilhosa, né? Então, já tem essas opções aí. E o queijo continua sendo caracterizado da mesma forma, só aí o processo de produção é um pouco diferente. Eu até vou buscar informações, vou ver se eu encontro como é produzido, vou ver se eu acho algum vídeo para as próximas aulas sobre como eles produzem esses queijos recheados aí de doce de leite e goiabada. Será que tem por aqui para vender esse queijo com goiabada? Oi? Será que tem para vender aqui, tipo, com goiabada e doce de leite? Se tem para vender aqui, olha, aqui em Medianeira eu não sei. Esse temperado aqui eu já vi naquela feirinha que tem nas Feira do Agricultor, eu acho que chama, que aqui em Medianeira no sábado de manhã, que é ali próximo da rodoviária. Perto desse crédito ali. Tem um produtor lá que eu sei que ele vende. Esse aqui, eu já vi algumas propagandas, esse de doce de leite e goiabada, eu vi umas propagandas de uma loja que tem indo para Foz, ali em São Miguel. Depois da cidade tem um posto de combustível, não sei o nome do lugar assim? ali. É de um amigo meu ainda também, né? Queijão? Queijão. Alguma coisa Queijão. assim. Queijão, né? Isso. Era um restaurante lá, né? Como é que era? Eles têm bastante variedades, né, de coisas assim. Eu vi esses dias umas postagens no Instagram que ele tinha esse queijo. Acho que era dali, pelo que eu me lembro. Não sei se tem ainda. A mãe da minha comadre trabalhava nesse queijão aí. Ah, é? Uhum. Então, eu não sei se tem ainda esse produto. Acredito que talvez em Foz seja mais fácil de encontrar. Aqui em Medianeira, não sei dizer se alguém faz. Sei que nos Sabores do Sítio tem algumas variedades de queijo, assim, um pouco mais diferentes. Mas esse com doce, realmente não sei. Deve ser gostoso, né? Tem uma aparência boa. Deve ser bom mesmo. E quando a gente come o queijo com doce de leite, é bom, né? Com goiabada também. Então, os dois juntos, fica muito bom. Uhum. Mas dá continuidade. Pessoal, então, os queijos, eles podem ser classificados quanto à maturação, quanto à umidade e também à gordura. Essas são as principais classificações. Além disso, o queijo algumas massas são cozidas e outras não. Então, a gente vai ver a descrição de cada classificação dessas, o que vai ajudar vocês a responder, acho que é a pergunta 3, se eu não me engano, 2 ou 3. Então, aqui nós temos a questão dos queijos frescos, que são aqueles que o Gilmar comentou anteriormente, né, os queijos frescais, são consumidos imediatamente após a fabricação. E os maturados, que sofrem armazenagem prolongada, né, sob condições controladas, desenvolvem sabor, aroma e texturas próprias. Então, esses são denominados como maturados. Essa armazenagem sob condições controladas, né, gente? A gente tem que abrir um parênteses aí. Condições controladas quando são produzidos na indústria. A gente sabe que produtores caseiros, assim, né? Por mais que hoje em dia isso esteja muito mais bem fiscalizado, mas ainda tem muito produtor que produz em casa, deixa esse queijo maturando lá num galpão, num porão, em cima de uma tábua, né, de madeira, o que não é o correto, enrolado num pano de prato, aquilo que a gente já sabe como funciona. Não é que não seja correto, mas assim, a nível de indústria e legislação, isso não é o recomendado, né? A indústria não pode produzir dessa forma. Tanto que vocês já devem ter ouvido sobre os furinhos no queijo, né? Quanto mais furinhos o queijo tiver, quer dizer que mais micro-organismos estão ali presentes, que ocorreu uma
uma respiração ali bastante grande desses micro-organismos e que fizeram com que o queijo ficasse com aquela característica. Então, dentro desses micro-organismos, a gente pode ter os deteriorantes, né, que não são tão desejáveis. Professora, mas esses furinhos que você está falando é do queijo maturado, porque o queijo frescal tem bastante furinho. É porque ele é diferente, né? Na prensa, ele fica com uma característica diferente também. E como ele tem bastante água, né, Gilmar? Então, ele tem uma consistência bem diferente do que o maturado. Eu estou falando do maturado. Sim, eu estou entendendo essa parte que a professora está falando. Eu estou querendo dizer assim, que quando a gente faz no sítio, a gente faz o maturado, esse que coloca um prato lá e deixa lá secando por um punhado de dias. Uns 2, 3 dias, e o frescal. O frescal ele fica meio borrachudo, com bastante furinho. E o outro já fica mais seco, digamos assim. Esses furos que a professora está falando aí, esses dos micro-organismos, está relacionado ao maturados, que quanto é isso que está querendo saber. Até porque, assim, um queijo frescal, você produz ele já vai direto para a refrigeração, né? Ele não fica... Normalmente a gente faz 1 ou 2, normalmente só faz 1 ou 2 para comer ali rapidinho e leva para geladeira e já vai comer. Até porque, como ele tem essa característica, né, de ter muito líquido, ele estraga bem rápido. Então, por isso ele tem que ser consumido mais rapidamente, né? E tem um prazo de validade bem curto, até mesmo os industrializados. Eu nunca vi industrializado, por isso estou perguntando. Tem sim. Eles são vendidos naquela embalagem igual ricota. É uma embalagem de plástico, normalmente. E aí, alguns até acho que vêm em potinhos. E aí você abre ela como se abrisse uma embalagem de presunto. E aí ele já tem, às vezes, quando você abre, ele já soltou um líquido na própria embalagem. Às vezes é bem nojento, dependendo da marca. Já tem aquele líquido meio espesso, sabe? Com cheiro já meio... Com bastante soro, então. Bastante. Ele é vendido normalmente assim. Ele sempre tá junto ali com os outros queijos. Mas ele fica numa parte um pouco mais refrigerada do freezer. Então, os agentes de maturação, né, são as bactérias e os fungos. Cada queijo vai ter a sua característica, né? E também os coagulantes, que aí a gente vai ver mais para frente, que vai se tratar ou de uma substância ácida ou ainda de enzimas que são utilizadas para a produção desse queijo. Outra classificação dos queijos se dá, então, pela gordura. Um queijo considerado extra gordo vai ter no mínimo 60% de gordura, né? Normalmente mais do que 60%. Um queijo gordo vai ter entre 45% e 59,9% de gordura. Um queijo semigordo entre 25% e 44,9%. Por exemplo, o queijo prato tem 29,1% de gordura. O queijo parmesão, 33,5%. Um queijo magro, entre 10% e 24,9%. Por exemplo, o frescal tem de 20% e o meia cura, 24%. E um desnatado vai ter, então, uma porcentagem menor que 10%, né? Que é o queijo cottage, por exemplo, que tem 4% de gordura. Então, vocês podem descrever que uma das classificações é pela quantidade de gordura, tá? E professora? Oi. Eu estava fazendo aqui a atividade 2 e aqui tem uma classificação, a classificação dos queijos aqui. Tá aqui maturação, massa, umidade, cozimento e gordura, né? Sim, eu até modifiquei isso porque sim, a gente fala bem pouco sobre a massa. Depois vai ter um slide que vai mostrar sobre isso, tá? Então, tá bom, Vai mostrar ali quais são, porque
Junto com o... Por isso que eu mudei. Eu acho que no início da aula eu comentei com vocês que eu tinha mudado um pouquinho os slides, Sim. porque eu achei mais fácil de explicar. Depois vai ter uma tabela que vocês vão ver que esses queijos vão ter a classificação em relação a ser cozido ou não cozido. Mas essas são as principais, tá? Tá bom. Tá, obrigado. Aqui nós temos um exemplo da classificação pela umidade. Então, eles são classificados como baixa umidade, que tem até 35,9%. Por exemplo, o parmesão, que é o queijo bastante duro, né? Uma umidade média, o queijo mussarela e o queijo emmental, tem entre 36% e 45,9%. Tem uma massa considerada semidura. Um queijo com uma alta umidade, por exemplo, o queijo Minas padrão, tem uma umidade de 46% e 54,9%. Aí ele vai ser conhecido como um queijo de massa branda, né, ou macia, como pode ser classificado. E um queijo com alta umidade, muito alta umidade. Então, vai ser um queijo que tem uma massa mole e a umidade é superior a 55%. Aí um exemplo é o queijo camembert. Ele vai ter a superfície dele mais firme e dentro ele vai ter uma massa bastante mole, tá? Com uma umidade bem alta. Então, a composição dos queijos aqui, ela se dá em relação a alguns exemplos, né, em relação à gordura e a umidade. Aí tem outros exemplos, né? Por exemplo, queijo cottage, ricota, o queijo Minas Frescal, mussarela, provolone, gouda, gorgonzola. Esses queijos todos a gente vai falar mais sobre eles ao longo das aulas, que eu vou trazer características específicas de cada formulação, de cada tipo para vocês, tá? Aqui um exemplo da classificação quanto à massa, que o Gilmar acabou de comentar. Então, vejam só, que a classificação em relação à umidade diz respeito também à massa, se ela é cozida ou não. No caso do queijo parmesão, por exemplo, ele vai ter uma baixa umidade e uma massa cozida. No queijo prato, por exemplo, é uma massa semi-cozida, né, de umidade média. E o queijo camembert é uma textura mole e úmida, né, um queijo úmido, e sendo um processo de maturação, tá? Enquanto que o queijo Minas Frescal e o mussarela, né, tem uma textura mole e úmida também. Então, aqui nós temos um fluxograma básico do processo de produção do queijo. Então, a gente vai ter o leite inicialmente. Esse leite vai ser pasteurizado, ele não é um leite UHT, de preferência, né, por causa da dificuldade que eu falei antes, em função da desnaturação das proteínas. Esse leite vai ser padronizado de acordo com a gordura e característica do queijo que se quer obter. E aí, depois disso, é adicionado as culturas starters, que são as culturas necessárias para que ocorra ali o processo de maturação e o processo de caracterização desse queijo, né? Também é adicionado o cloreto de cálcio, um coagulante. Depois disso é feito o corte da massa, o processo de mexedura e dessoragem. Depois do processo de dessoragem é feito a informagem, salga e, por fim, a embalagem, tá? Então, isso aqui é um processo bem generalista, né? Cada tipo de queijo vai ter uma característica específica que a gente vai conversar um pouco melhor nas próximas aulas, tá? E aí, controle da temperatura, né? Todo esse processo onde é adicionada a cultura starter até a dessoragem tem uma temperatura específica, né, para o desenvolvimento desses micro-organismos e do processo todo, né, da coagulação do queijo. Então, aqui
Aqui nós temos um exemplo da produção do queijo camembert, por exemplo. Então, é feita a adição do coagulante ao leite, né, depois que se tem um leite pasteurizado já e padronizado. É feito o corte da massa com uma lira, né, vertical, aqui a gente consegue ver na imagem, para auxiliar nesse processo de dessoragem. Aqui nessa imagem bem de baixo, não dá para ver muito bem, mas é a mão de uma pessoa com luva, adicionando o grão de coalho, né, o gel lácteo aí que vai auxiliar no processo. Depois disso é feita a enformagem, né, do produto, a salga desse queijo, aliás, a enformagem, a viragem na forma. Depois disso, a salga, que é feita por salmoura. Cada queijo também tem uma salga distinta, alguns são salga seco, outros são moura. E aí, nesse caso aqui, depois que esse queijo é feita a salga dele, ele é retirado da forma, ele é colocado em um ambiente e é feita a aspersão do fungo. O queijo camembert depois eu vou mostrar uma foto dele. Ele fica com uma superfície bem branquinha, assim, parece um mofinho branco que cria por fora. Então, nesse momento aqui, ó, é feito a aspersão, né? Vejam que atrás desse borrifador tem um termômetro, onde faz o controle da temperatura. E aí é feita a aspersão desse fungo, que é benéfico, né, no processo de maturação do queijo, que vai dar a característica distinta do produto. Vai fazer com que ele fique mole por dentro, né, uma textura macia, e aquela textura mais firme por fora, com um sabor específico, né, do tipo de fungo que é utilizado. Como é caracterizado o tipo de coagulação, né? Tem duas formas que podem acontecer. A coagulação se refere à insolubilização e agregação de proteínas, tá? Tá escrito errado, inclusive, insolubilização ali. As coagulações que podem ter coagulação ácida, aonde é adicionado H+, isso se refere a uma substância que tem um pH baixo, tá? H+ é o íon, né, que é desprendido dessa substância quando ela é adicionado a um produto. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a coagulação enzimática é a quebra da estrutura micelar conseguida por uma enzima. Tá? O que isso quer dizer? Então, as caseínas, que são as proteínas do leite, formam estruturas chamadas de micelas, tá? Então, aquele monte de proteína, um monte de caseína, vão formar uma micela. Por exemplo, na primeira foto aqui daquele becker, que tem um desenho ali, são as caseínas. Cada grupinho de caseínas ali se refere a uma micela, tá? Essas micelas, elas possuem uma carga elétrica negativa. Vejam que tem um sinalzinho de menos ao redor delas. Isso faz com que cargas iguais tenham a característica de se repelirem. Então, negativo com negativo vão fazer com que elas se repelem. Então, a gente vê aí nessa imagem que está cada uma num canto do becker, né? Um leite que está ali dentro, e essas micelas de caseína, elas estão espalhadas, porque elas têm cargas iguais, então elas têm a tendência de se repelir. Quando é adicionado uma substância ácida, né, que são adicionados ácidos orgânicos, para fazer a coagulação, o que acontece? O ácido tem uma carga positiva, tá?
Então, cada moléculazinha do ácido, quando ele é adicionado, essa molécula positiva do ácido vai conseguir se ligar à molécula de caseína. E quando isso acontecer, elas vão se precipitar, vão se aglomerar e vão ficar separadas do soro do leite, que é o que acontece na imagem do lado, que a gente tem o soro e a coalhada. Então, esse leite, né, essa substância ácida, vai auxiliar nesse processo. O que acontece quando a gente faz ricota em casa, por exemplo, né? Pode ser utilizado vinagre ou limão mesmo, que é adicionado no leite. Então, isso acaba fazendo com que essa caseína, a proteína do soro, se separe, né? Então, ocorre uma reação química entre a substância ácida e a proteína do leite. Então, elas vão se unir, vão se juntar, né? E vão coagular. Vai formar a coalhada separada do soro. Existe um pH ideal para que isso aconteça. Então, vai sendo adicionado essa substância ácida até o pH 4,7. Nesse pH, esse pH é chamado de ponto isoelétrico. É quando chegou num pH ideal para que ocorresse a coagulação dessas proteínas, né? Então, na indústria, esse pH vai sendo controlado, né? Vai sendo adicionado uma substância ácida para até chegar, né, nesse pH e ocorrer esse ponto ideal aí da coagulação e formação dessa coalhada que é necessária, né, e desejável no processo de produção do queijo por uma coagulação ácida, tá bom? Então, essa é uma das descrições, uma das classificações em relação à coagulação. Deu para entender isso, gente? Não foi muito claro? Entenderam? E professora, então essa seria a coagulação. Ácida, isso. Esse é um processo de coagulação. Correto. Tá? Outro tipo de coagulação é a coagulação enzimática. E aí, o que acontece? O processo é o mesmo, vai ocorrer a coagulação das proteínas, né? Vai separar as proteínas da fase aquosa do leite, mas aí é por um outro mecanismo, é utilizando enzimas, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de um coagulante que a gente compra nos mercados e que é bastante comum, né? Acredito que vocês já tenham visto, usado. É uma enzima chamada quimiosina, utilizada para a fabricação de queijos, tá? Então, que é o coalho que a gente conhece, né? Utiliza coalho para fazer queijo. Nada mais é do que uma enzima presente ali dentro, e se faz o queijo pela coagulação enzimática. Então, como que acontece? O processo, no fim das contas, é o mesmo, mas ele acaba tendo um mecanismo um pouco diferente por se tratar de uma enzima. Então, o que acontece? As caseínas do leite, que são as proteínas, elas são formadas, né, por frações que não têm afinidade com a água. Ou seja, elas são hidrofóbicas. É igual a pensar na gordura, né? A gordura é hidrofóbica, porque ela não tem afinidade com a água, ela se repele, né? Separa a água e o óleo. Então, isso é algo hidrofóbico, né? Que repele.
Então, as caseínas são formadas por essas frações que não têm afinidade com a água, localizando-se no interior da micela. Aqui a gente está falando de uma característica diferente da micela. Antes a gente estava falando de uma carga elétrica que ela tinha. Aqui nós estamos falando de uma característica hidrofóbica, que ela não tem afinidade com a água, tá? E também essa micela é formada por uma fração hidrofílica que fica em contato com a água do leite. Então, o que acontece? De um lado da micela, ela tem uma parte polar, que tem afinidade com a água, e uma parte apolar. Então, nessa primeira imagem, a partezinha que tem tipo um rabinho ali vermelho, é uma parte polar. É aquilo ali que fica em contato com a água do leite. O outro lado, que é a bolinha, é a fase apolar, que não tem afinidade com a água, mas sim com a gordura, tá? Então, essa é uma característica da micela. Quando se adiciona aquele coalho que a gente viu anteriormente, a enzima, no caso, vai acontecer uma hidrólise dessas micelas de caseína e vai expor a fração hidrofóbica, né? Ou seja, aquela bolinha que é a parte apolar, vai ser exposta à água presente ali no leite, tá? O coalho vai fazer com que isso aconteça. Quando isso acontecer, vai ocorrer uma aglomeração dessas frações e uma consequente formação do coágulo. Então, o fosfato de cálcio, né, presente ali nesse leite, vai fazer com que ocorra aí a formação da coalhada, igual a gente viu anteriormente na questão da coagulação ácida. Então, nós vamos ter na parte amarela ali a formação do soro, e a gente consegue ver a parte apolar, o fosfato de cálcio ali tudo misturado, formando a coalhada. Tá? Então, essa é uma outra via que pode acontecer o processo de coagulação desse leite, né, e posterior produção do queijo. Então, são duas formas que podem ser utilizadas para a produção do queijo: coagulação ácida e coagulação enzimática, certo? Conseguiram entender a diferença, gente, entre esses dois processos? Professora, só para resumir, essa coagulação enzimática, em curtas palavras, você resumiria no quê? Se refere como é que eu posso te dizer isso? Porque senão tem que escrever um monte, né? Só numa... Ricardo, você pode, né, descrever, se você entendeu todo esse processo, que a coagulação enzimática é feita, né, através da ação de enzimas específicas, né? Enquanto que a coagulação ácida é feita por substâncias de pH ácido, de caráter ácido. É uma denominação bem simples. Uma é que nem tá aqui, ó, nesse slide. Sim, a primeira coagulação ácida, adição de H+, ou seja, adição de uma substância ácida. E coagulação enzimática, adição de enzimas. Só isso já descreve os dois processos. Agora, quando eu peço para vocês explicarem como se dá o processo da coagulação enzimática e como se dá o processo da coagulação ácida, aí é necessário que vocês expliquem desse jeito que eu coloquei para vocês. Essas imagens auxiliam bastante para vocês entenderem esse processo. Por isso que eu mudei naquela aula anterior que eu tinha mandado, não tem essa imagem. Eu encontrei ela depois no livro que eu tenho aqui, achei ela mais fácil de explicar para vocês. Tá? Respondi a tua pergunta, Ricardo?
Sim, sim. A primeira na verdade, ela se baseia em ácidos orgânicos. Aqui eu encontrei algo também, incorporei. Ácidos E o limão, né? orgânicos são, o ácido acético, por exemplo, né? Em casa mesmo a gente utiliza o vinagre, o limão, que são produtos ácidos, né? Conseguiram entender a diferença entre as duas ou precisa que eu explique novamente? Vou prosseguir. Então, aqui a gente tem um exemplo da enzima utilizada, né? Que é renina ou quimiosina, como ela pode ser chamada. Vai depender da força iônica, né? Que tem entre a enzima e as propriedades do leite. Então, ela é uma das mais utilizadas. A atividade proteolítica dela, né, máxima é num pH de 3 a 4. Atua melhor num leite levemente acidificado. Tem uma temperatura entre 15 e 55 graus, em que ela tem uma boa atuação, né? Então, ela tem uma faixa bem grande de temperatura, isso facilita também o uso, né? Por isso que ela é tão comum de se ter nos supermercados, para as pessoas utilizarem em casa. A maioria das pessoas às vezes não tem um controle de temperatura, né? Faz meio no olho. Então, é porque ela realmente tem uma faixa de temperatura bem grande, né? O pico ocorre a 41 graus e ela atua bem numa faixa de 28 a 36 graus. Então, acima de 50 graus, ela vai começar a ser inativada, né? Então, por isso que, se vocês já viram alguém produzindo queijo, já produziram, se faz com leite morno, né? Nunca com leite fervendo. A mesma coisa que vocês fizeram no iogurte. Vocês aqueceram o leite a uma temperatura ideal para o crescimento dos micro-organismos, né? Não um leite muito quente e nem um leite gelado. Então, o pH ideal é entre 5 e 5,5. Outros coagulantes que são utilizadas, né, podem ser a pepsina, proveniente aí de bovinos, outros coagulantes de origem fúngica, por exemplo, e ainda tem aqui esse cinarase, flor do cardo. Tá? Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, foi um exemplo que eu peguei, e está mais presente nesse queijo Serra da Estrela aí. Tá? Mas normalmente é a quimiosina e a renina que são utilizadas. Por que o leite UHT não vira queijo? Né? Aqui tem um exemplo. Eu vou explicar rapidamente para vocês, até porque é uma pergunta que vocês vão pesquisar a resposta, tá? Mas de uma maneira geral, o que acontece? Aqui nós temos um exemplo, né, das micelas de caseína, que é aquelas que a gente falou anteriormente, e as proteínas, né, do leite. Vejam que na primeira imagem, essas proteínas, elas estão enroladinhas, né? Quando o leite passa pelo processo de pasteurização, né, ultra alta esterilização, processo de UHT, ele chega a temperaturas altas e rapidamente ele é resfriado. Mas nesse processo ocorre uma desnaturação das proteínas, ou seja, elas estavam enroladinhas ali, com facilidade em coagular quando é adicionado ou uma enzima ou uma substância ácida. Depois que ela passa pelo processo de UHT, essas proteínas, elas se desnaturam e ficam abertas, como vocês podem visualizar na imagem do outro lado, da seta, tá? Então, essa desnaturação das proteínas faz com que dificulte o processo de coagulação. Essas proteínas vão ter dificuldade em coagular, ou seja, a adição tanto de enzima quanto de ácido vai ter que ser maior,
e isso, consequentemente, vai gerar um sabor desagradável no produto. Então, por isso que não é interessante a utilização do leite UHT, tá? Pode até coagular, mas vai demorar mais e vai ter um resultado não tão agradável, tá? Então, de uma maneira geral, essa é o motivo por que não se utiliza leite UHT, tá? Mas aí vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso. Enquanto que o leite homogeneizado, né, que é aquele leite pasteurizado, o leite de saquinho, por exemplo, que passou por um processo de pasteurização apenas com uma temperatura mais baixa, ele vai melhorar a firmeza do gel, né, e consequentemente vai melhorar o processo vai ser melhor, né, o processo de coagulação na produção de queijo. Tá? Então, por isso é desejável um leite pasteurizado e homogeneizado. Então, as culturas starter que nós falamos anteriormente, tem vários tipos, né? Cada uma delas vai ter uma particularidade e vai dar uma característica distinta para esse queijo, assim como a gente viu na bebida láctea, no iogurte e assim por diante. Então, a função dessa cultura starter é uma função acidificante. Ela vai auxiliar, né, vai deixar um ambiente ideal para o coalho, para que tenha, no caso de uma coagulação enzimática, vai preparar o meio para aquela enzima trabalhar adequadamente e gerar um queijo de boa qualidade, tá? Então, tem algumas espécies que são utilizadas, né? Lactococcus lactis, Lactococcus cremores, enfim, cada um desses vai ter uma característica distinta, tá? Aqui um exemplo de como essas culturas starters são comercializadas. Isso aqui também é um assunto que a gente vai explorar mais à medida que a gente vai estudando cada tipo de queijo, tá? Fatores que afetam a umidade da massa. O corte, né, o aumento da área de dessora, a mexedura, né, a pressão física que é feita, o aquecimento também, né, vai ocorrer uma retração da rede de proteínas, a prensagem também pode afetar na quantidade de umidade do produto, né, mais ou menos, e a salga, em relação à tensão osmótica do meio. Então, todos esses são fatores que vão interferir na quantidade de água, né, na dessora desse queijo. Pode ter uma dessora maior do que o desejável ou menor, tá? Então, um coágulo frágil se dá pela acidez excessiva, né, quando é adicionado muito mais ácido, por exemplo, do que o necessário. É pré-formado no leite cru, leite muito contaminado ou tempo excessivo de fermentação, por exemplo. Problemas do leite, né? Caso esse leite tenha mastite, colostro, enfim, né? São problemas que geram problemas para a produção do queijo. Pouco coalho também, né? Gera um coágulo frágil. Então, o que vai acontecer? Qual a característica? O coágulo se rasga ao cortar, né, ou filar, ele não vai ter um corte, ele vai começar a se desmanchar. O coágulo não retém os sólidos do leite, o que consequentemente diminui o rendimento, e dessora muito, né? Se torna um queijo muito seco ou um queijo quebradiço. Aí geram os defeitos nos queijos, tá? Um coágulo duro, excesso de tempo e excesso de coalho. Ele vai dessorar pouco, vai ter um alto teor de umidade, vai dificultar a maturação, né, em função da quantidade de líquido presente. Consequentemente, isso facilita a deterioração, porque é um queijo com muita umidade, e vai ser um queijo com uma textura borrachenta. Também não é desejável para alguns tipos de queijo, né?
O corte pode gerar uma cinérese. O que é isso? O coágulo ele se contrai espontaneamente e começa a perder mais água do que o ideal, tá? Isso é um processo chamado de cinérese, tá? O corte também pode aumentar a superfície de expulsão do soro. Então, esse corte, ele vai ter que... É ele que vai determinar a umidade final do queijo. Então, cada tipo de queijo vai ter um tipo de corte, né? Necessário aí, desejável para a qualidade final do produto. Regulação da umidade também pode ser feita na cocção, né? No cozimento. Então, a temperaturas mais altas vão acelerar a cinérese, né? Essa perda de água. Produzem queijos mais secos e mais duros. O aquecimento varia de 32 a 35 graus para queijos crus, até 40 graus para queijos semi-cozidos e mais de 40 graus para os queijos cozidos. Como que é feito esse processo de cocção dos queijos? Ou adição de água quente, injeção de vapor ou em tanques encamisados. São formas de produzir os queijos cozidos. A enformagem é o processo que dá a forma característica de cada queijo. O tamanho da peça vai determinar o processo de maturação. Então, é por isso que muitos queijos têm cortes distintos, formas distintas, né? Então, as peças grandes promovem a anaerobiose, né? Difusão lenta das enzimas e uma maturação mais longa, vai ser mais demorada. Enquanto que peças pequenas, o ar vai penetrar nesse queijo, né? As enzimas vão se difundir rapidamente e vai ter uma maturação mais curta, né? Então, isso são características distintas, né, de cada tipo de queijo. A anaerobiose se dá por uma maturação sem a presença de oxigênio, né, no seu interior. A prensagem tem a função de compactar a massa. O objetivo principal dessa prensagem é expulsar o soro, né? Consequentemente, isso reduz a umidade, retira uma parte da lactose presente nesse soro também, né? E cessa o processo de acidificação. E nem todo queijo é prensado. Alguns não são, e também a força colocada, né, a pressão colocada aí nessa prensagem também é variável para cada tipo de produto. E aí varia, né, de um período de 3 a 5 horas. Os laticínios, eles têm formas específicas e prensas específicas, que a gente vai ver, né, isso também ao longo das aulas. Então, é colocado o queijo, ele é colocado nessa prensa e ele fica por um determinado tempo lá, de acordo com sua característica, e depois ele é retirado. O processo da salga, ele é importante para controlar a umidade, já que ocorre um processo de osmose aí, de saída e entrada de água, né? O sal faz com que isso aconteça. A salga também é responsável pela formação da casca do queijo. Ele controla a microbiota, então ele auxilia no processo de inibir micro-organismos deteriorantes, né, e favorece a cultura láctea, então ele é importante, ele tem uma função importante, e também ele auxilia, né, no sabor do queijo, que é bem importante também. Então, principalmente, controlar a umidade, formação da casca, controle de micro-organismos e sabor. Então, quais são as formas de salga? Nós temos alguns exemplos, né, que é a salga na massa mesmo, por exemplo, o queijo cheddar ou queijo Minas Friscal, por exemplo. A salga seca ocorre no queijo gorgonzola. E a salmoura, né, por exemplo, o queijo prato, mussarela, o queijo camembert. Cada tipo de queijo tem um tipo de salga, né, com uma característica distinta. Eu deixei aqui para vocês um link para vocês assistirem, né, uma sugestão de vídeo
da fabricação do queijo gorgonzola e da fabricação do queijo camembert. Eu acho que é aqui, ó, um exemplo do queijo camembert que eu falei para vocês. Ele tem uma superfície branquinha, né, mais durinha. Nessa superfície forma-se um mofo, que é aquela foto que a gente viu lá, borrifando o mofo, né, o micro-organismo. E dentro, ele tem uma consistência bem mole. Esse vídeo, se eu não estou enganada, ele é um vídeo em francês, que é um queijo proveniente daquela região. Mas aí, quando vocês forem assistir, vocês têm a opção lá de colocar tradução no YouTube. Aí fica mais fácil de entender, né? Coloca a legenda, fica mais fácil de entender. E também a produção da fabricação do queijo gorgonzola, tá? Que tem esse mofinho verde dentro da sua massa. Tá? Então, aqui são sugestões de vídeo para vocês verem. E também fazer a pesquisa daquelas 2 perguntas que eu coloquei lá no início. Em relação à cultura starter, 3 perguntas. Cultura starter sobre o leite UHT e também sobre a nomenclatura desses queijos. Claro que tem uma infinidade de queijos, não vamos precisar pesquisar todos. Mas esses mais conhecidos, por exemplo, o queijo gorgonzola, o queijo camembert, até o próprio mussarela, o queijo prato, que são queijos bem comuns. Pesquisem da onde que veio esse nome e por que ele é chamado desse nome. Vocês vão encontrar informações bem interessantes, aonde vai mostrar que às vezes o queijo é o mesmo, mas ele tem nome diferente, tá? Ou às vezes o que muda é um processo ali muito pequeno na produção desse queijo, tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguma consideração? Quer falar alguma coisa? A minha pergunta era essa que você acabou de falar sobre a origem do nome dos queijos. Daí eu pesquisei ali antes para me responder. Aí não estava encontrando, porque encontrei um monte. Daí eu não sabia qual deles que era. Não precisam buscar todos, gente. Pegam alguns, né? Até porque sei lá quantos queijos existem no mundo. Devem ser muitos. São muitos. Uhum. Né? A gente tem conhecimento aí de uma parcela muito pequena. Tem inúmeros tipos, né? Se a gente vai no mercado mesmo, a gente já vê que tem muitos tipos de queijo, tá? Então, procurem alguns. E aí, na semana que vem, a gente vai conversar sobre esses nomes. Beleza. Obrigada, prof. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer tirar fazer algum comentário? Ô, professora. Oi. Não tô te escutando, Herbert. Em relação àqueles furinhos que tem no queijo, é um fungo, né? Os micro-organismos em geral que são utilizados, né? Você viu que são utilizados culturas starter, que são micro-organismos, e alguns queijos são utilizados os fungos. Então, se refere ao processo, né, de proliferação deles no queijo. Tem uma determinada, como é que eu posso dizer, atuação deles que é desejável, né? Mas, junto com esses micro-organismos desejáveis, tem micro-organismos que são considerados deteriorantes, que é proveniente de falta de boas práticas de fabricação, né? De utilizar um leite que pode estar contaminado, utilizar utensílios que estejam contaminados, no processo de manipulação ali na hora do corte, da dessoragem, aonde é armazenado esse queijo, em qual recipiente que ele é colocado, tudo isso vai acrescentando aí no queijo um processo fermentativo, né? Um desenvolvimento microbiano. Então, junto com micro-organismos desejáveis, se tem micro-organismos que não são desejáveis e, consequentemente, eles podem gerar esses furinhos aí a mais. Assim, e também dá um sabor diferente, um sabor mais ácido, um sabor que não é
característico do queijo em função da contaminação. Sim. É que a minha colocação era em relação que eu tinha lembrado o nome de um fungo, aí eu lembrei que era do queijo, que ele era responsável também para fazer aí tem... o queijo o queijo gorgonzola, por exemplo, a característica dele é aquele fungo verde, né? Sim. Que é adicionado na sua produção. Aí ele tem toda aquela característica, tem alguns furinhos com uma característica diferente, mas é proveniente do fungo daí. Professora Fernanda. Oi. Uma curiosidade. Conta a lenda que o primeiro queijo teria sido obtido acidentalmente por um mercador árabe, que ao sair para cavalgar por uma região montanhosa, sobre o sol escaldante, levou uma bolsa cheia de leite de cabra para matar a sede. E aí formou queijo. É curiosidade. Tá valendo aqui. Olha, pode ser. Eu achei que era da Itália, viu? Devido ao calor, não sei realmente a história, não cheguei a ler sobre isso, mas é possível. Porque, pois é, eu achei que era italiano. Se a gente pensar no pão, por exemplo, foi também conseguido, né, lá no início de tudo, uma produção acidental, né? Acabou acontecendo a fermentação. Né? E se a gente parar para pensar na característica do alimento, do leite, né, a característica que ele tem, ele pode sim ter formado esse queijo, enfim, ter formado algo similar a um queijo, por exemplo. Não necessariamente o queijo, né? Mas um produto com uma característica mais ácida, que tenha coagulado e que depois disso foi se aprimorando, né, esse método. É possível que seja isso mesmo. E quanto à origem, Gilmar, é que às vezes a gente está acostumado a escutar uma história, né? Ou algum país é muito famoso por algum prato, né? Tipo a França mesmo. A França é muito famosa na sua gastronomia. Então, às vezes a gente tem uma falsa impressão de que o produto foi criado lá, né? É verdade. Mas é o bom que a gente está lendo, né? O bom que... Exatamente. Vamos descobrir, né? É muito produto, né? É muito alimento. Então, é quase impossível a gente saber a origem de todos. Então, por isso que, aos poucos, a gente vai pesquisando e vai descobrindo coisas. Uma parmesão é de lá, né? Uma coisa é certa. Parmesão original de lá. Da onde? Da Itália? Parma? Da Itália? Parmesão. Isso é um negócio legal. Quando vocês pesquisarem sobre os nomes... O gorgonzola é da França, né? Pois é. Eu preciso olhar, não tenho certeza dos locais. Tá aqui, né? Aqui, ó, tu conhece a origem dos queijos italianos, mussarela, parmesão e gorgonzola. Isso quer dizer que são da Itália. Tá aqui Eu acho que da França, não tenho certeza. Eu sei que o queijo Roquefort, ele tem uma característica bem similar ao gorgonzola. Acho que eu falei isso antes, se eu não estou enganado. Aí ele é de uma outra região. O gorgonzola é de uma e o Roquefort é de outra. Não, mas parmesão no final eles são quase a mesma coisa. O parmesão é da Itália porque eu fiz o trabalho lá atrás de parmesão, queijo parmesão que a professora tinha pedido, e eu falei de parmesão. É lá de Parma, daqueles lugares lá. Então, o nome... Quando vocês responderem a pergunta ali sobre o nome, vocês já vão identificar o local de origem dele. E, professora Fernanda, outra curiosidade, ó. Bem-vindo à Suíça, país do queijo. Tem o queijo suíço. Pois é, aí, ó. Nossa, todo mundo é o país do queijo, né? Você vai encontrar que até o Brasil é o país do queijo. Lá em Minas. O Roquefort. Oi? O Roquefort é leite de ovelha. Leite de quê? De ovelha. Olha aí, ó. Mas ele, acho que é usado o fungo mesmo do gorgonzola, não é? Eu não tenho certeza. Preciso dar uma olhada.
É porque tem característica do ácido butírico. Butírico. É. Do leite de cabra, aham. Aí eu vi a professora Gilmar também, que tá. Olha só, qual é o maior produtor? Os maiores produtores de queijos. Qual que são? Ninguém vai adivinhar, Estados Unidos, ó. Tá aqui, ó, a pesquisa. Viu só? E vocês achando que era a França. O Gilmar achando que era a França. Aí, os maiores produtores de queijo são os Estados Unidos, que representam 30% da produção mundial, seguido pela Alemanha e a França. Viu? Olha só. Muito legal. Então, gente, pesquisem. Vocês já viram aí que tem muita coisa legal para descobrir sobre queijos. E na semana que vem a gente discute um pouco mais sobre isso. Amanhã a gente se encontra aqui às 19 horas, novamente, com a Unidade Curricular de Segurança dos Alimentos. Beleza. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Acabou por hoje, então? Acabou. Por hoje, sim. Boa noite. Se cuidem, gente. Tá?